Se dizer que não, aí a gente tem que aguardar a instrução do processo. O que é a instrução, Arnaldo? Eu vi a parte contrária. Então entrou com ação contra os réus, né? Que é a banca e a União, ou a banca e o Estado. Eles vão ter o direito de se manifestar, vão ter o direito de apresentar contestação. Depois de eles contestarem, a gente vai fazer o quê? Apresentar réplica. Depois da réplica, né, que é a manifestação à contestação, a gente vai produzir as provas. Vamos dizer, excelência, de acordo com o que eu apresentei aqui e a banca respondeu, eu entendo que a gente precisa ouvir tal pessoa, eu entendo que a gente precisa produzir tal prova pericial, eu entendo que a gente precisa fazer isso. Aí o juiz vai dizer, beleza, então me manda aqui. Ele vai ler e vai dizer, não, realmente, eu preciso produzir essa prova pericial. Então, intime-se um perito, professor de educação física, intime-se um perito, professor de português, intime-se um perito psicológico, por exemplo, psicólogo. Ele vai deferir. Se ele indeferir esse pedido de provas, pessoal, aí a gente tem que levar isso lá para o segundo grau. Porém, o momento correto para levar isso lá no segundo grau é na apelação. Tá? Como assim, Arnaldo? O que acontece? O juiz, a gente pediu, excelência, eu quero produzir uma prova pericial. Aí o juiz falou assim, não, não tem prova pericial nesse caso, eu vou julgar assim mesmo. Aí ele vai dar a sentença. Ele sentenciando e a gente perdendo, lá na apelação, que é o recurso para levar para o segundo grau, nós vamos fazer na preliminar de apelação. Na preliminar vai ter um pedido dizendo assim, seguinte, excelências, que são 3 embargadores de segundo grau, né? O juiz de primeiro grau, ele negou o meu direito de defesa. Ele falou que eu não poderia produzir provas, e eu acredito que eu posso produzir provas. Aí os desembargadores vão ver. Aí eles vão analisar o nosso recurso de apelação como um todo e vão verificar se você tem razão ou não. Tá? Se você tiver razão, o processo volta para o primeiro grau, para o juiz pedir aquelas provas, para o juiz produzir aquelas provas. Tá? Teve um caso aqui no nosso escritório em que aconteceu exatamente o seguinte: o nosso cliente reprovou no concurso da Polícia Rodoviária Federal pelo fato de já ter feito uma cirurgia de hernia de disco. Aí a gente pediu, olha, Celeste, então eu quero produzir uma prova pericial, um médico ortopedista, para analisar a coluna dele, para ver se a coluna dele é boa ou não, para ver se ele tem condições de desempenhar as atividades do cargo ou não. Aí o juiz falou o seguinte, não, não pode, porque está previsto no edital que quem tem hernia de disco vai ser reprovado. Eu disse, meu Deus, cara, mas isso aí é ilegal? É isso mesmo que eu estou contestando? O juiz disse, não, não pode. Em apelação, a gente levou isso como preliminar, e o desembargador falou, o advogado tem razão. Manda para o primeiro grau para produzir a prova pericial. Produziu uma prova pericial e ganhou o processo. Tá? Então, assim, se chegou em segundo grau e a gente conseguir reverter a decisão do juiz de primeiro grau, a gente ganha o processo. Se a gente não conseguir reverter a decisão do juiz de primeiro grau, aí a gente vai ter que avaliar se dá para levar um processo para o STJ ou um processo para o STF. Tá? Só dá para levar para o STJ se tiver violação à norma federal. Tá? Só dá para levar um processo para o Supremo Tribunal Federal se tiver violação à norma constitucional. Isso a gente só vai saber no decorrer do processo. Tem que verificar se o juiz violou a norma federal ou a Constituição Federal durante o processo. Caso não tenha violação, a gente não consegue. Geralmente, pessoal, o processo fica em segunda instância. Leva em torno de 1 ano até 2 anos. As primeiras liminares levam em torno de 1 a 2 semanas, a segunda liminar também de 1 a 2 semanas, produção de provas e tudo mais ou menos em 6 meses, sentença 1 ano mais ou menos, e o acordo, que é a decisão final, em 2 anos. Então, espero que eu tenha esclarecido essa questão. Qualquer dúvida, é só deixar aqui nos comentários. Muito obrigado.